Oi, gente! Hoje eu quero trazer um fato que ocorreu quando eu era criança. Bem criança, e assim, eu sei disso porque a minha mãe me conta, a minha mãe me contou. E outro dia, recentemente, a minha mãe mora em outro estado, mas nós nos falamos semanalmente. Às vezes eu ligo 2 vezes na semana. Uma vez, a tecnologia hoje nos permite estar mais próximo das pessoas que estão distantes, não é verdade? Então nós mantemos contato, mesmo estando distante. E em uma conversa recente com a minha mãe, ela me contou essa história. Não é a primeira vez que ela me conta essa história, só que nessa última conversa que nós tivemos, que ela me contou, nessa última vez que a minha mãe me contou essa história, eu vou perguntando para ela os fatos e exatamente querendo analisar minuciosamente cada detalhe. Foi então que eu percebi algo diferente, né, dessa vez que a minha mãe me contou essa história. Então minha mãe conta que quando eu era criança, bem pequena, eu devia ter uns 3 anos, 2 para 3 anos de idade. Ela me conta que eu acordei, eu criança, acordei, e nós tínhamos uma tia que morava bem vizinha, assim, andava, e ela me disse que eu acordei e eu saí andando para casa dessa minha tia. Ou seja, eu acordei, segundo o relato da minha mãe, acordei, passei por ela e segui andando em direção à casa da minha tia. Segui andando em direção à casa da minha tia, minha mãe viu a cena, foi lá, me agarrou e me trouxe de volta. Quando a minha mãe fez isso, me trouxe de volta, eu comecei a chorar muito, chorar, sabe aquela criança? Eu não sei se você sabe, mas no Nordeste chama isso de tomar choro. Criança tomar choro. Fala assim, gente, tomar choro. É quando a criança chora bastante que ela disse que eu chorei muito. Chorei e num determinado momento eu desfaleci nos braços da minha mãe. Eu desfaleci nos braços da minha mãe. E, gente, eu vim entender isso outro dia. Eu não acreditava, mas a minha mãe dizia: você morreu. Você ficou totalmente morta. E quais eram os sinais que fizeram com que a minha mãe identificasse que eu havia perdido a vida, que eu era um ser desfalecido em seus braços. Eu era uma filha desfalecida em seus braços. Ela fala que a minha pele, a cor da minha pele, né, mudou. Gente, eu tô aqui no trabalho e começaram uma obra agora e vocês vão ouvir um barulhinho aí. É que aqui é uma galeria, então eles fazem a obra quando fecha. A galeria fecha e eles eles iniciam as obras nas lojas. Então tem um pouco de barulho aqui. Então, os sinais que fizeram com que a minha mãe identificasse que eu havia falecido. Os olhos, né? A pele roxa. Eu acho que tem mais coisas que ela fala lá que ela identificava, mas ela disse que eu desfaleci. Eu não vou lembrar em todos os detalhes assim para contar para você, mas a última vez que ela me contou, eu atentei para um detalhe. Que a minha mãe, no desespero, vendo a sua filhinha desfalecida em seus braços, no caso eu, gente, a minha mãe naquele desespero, o que ela fez? Uma promessa. Ela fez a promessa para um santo muito idolatrado lá no Nordeste, no Ceará, São Francisco. Nós sabemos a história de São Francisco. Então a minha mãe fez uma promessa para São Francisco pedindo que eu ressuscitasse. A minha mãe pediu, né, para que eu retornasse à vida, e ela fez uma promessa. O que a minha mãe prometeu?
Isso eu lembro. A minha mãe prometeu que nós iríamos no Santuário de São Francisco, que fica em Canidé, no Ceará. Essa foi a promessa da minha mãe. No Nordeste, pelo menos naquela época, uns 25 anos atrás, eu não sei hoje, era muito comum as pessoas fazerem muitas promessas, fazer promessas, sabe, para os santos. E a minha mãe fez essa promessa, se apegou a esse santo, fez essa promessa. Ela prometeu que eu e ela vestiríamos aquela roupa de São Francisco, que é uma roupa marrom com uma faixa na cintura. Nós sairíamos na rua pedindo esmola e levaríamos para o Santuário de São Francisco. Gente, eu fico pensando aqui, sair na rua pedindo esmola, vestir a roupa do São Francisco, as vestes marrom longa, uma túnica, e sair na rua pedindo esmola. Que preço é esse para receber alguma coisa, gente? Eu fico assim pensando, falo para minha mãe, meu Deus do céu, que promessa é essa que você fez? Aí hoje eu falo para minha mãe, graças a Deus que eu não me submeti a isso. Gente, o que aconteceu? Voltando aqui à história, minha mãe disse que eu comecei a mexer o pé, né? A minha mãe no desespero fez a promessa, eu comecei a mexer o pé e aí eu revivi, pois que a minha mãe falou. A minha mãe, claro que ficou acreditando que ela pediu alguma coisa para o santo, para o São Francisco. O São Francisco fez acontecer, mas gente, vamos falar uma verdade. Morto, nenhuma das pessoas que já morreram, elas têm o poder de voltar aqui nesse mundo ou de ouvir orações e atender orações, porque a Bíblia diz isso. Não é possível que quem já morreu volte aqui. Não é possível que o espírito de alguma pessoa que já morreu esteja aqui na terra. A Bíblia diz que o pó volta à terra e o espírito, fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Então não adianta. São Francisco foi um bom homem, foi, mas ele não está aqui ouvindo promessas, orações e atendendo orações. Ele não está. Então, a minha mãe me contando essa história, o Espírito Santo de Deus me fez entender definitivamente o que aconteceu ali. O Espírito Santo nos revela as coisas, nos faz entender as coisas de modo como elas acontecem no mundo espiritual. E nesse dia foi diferente. A minha mãe me contando essa história, eu entendi o quê? Quando a minha mãe, desesperada, fez essa promessa para São Francisco, os demônios, que são seres espirituais que agem na terra, são os demônios, aqueles que dizem que são espíritos de pessoas que já morreram e estão agindo, na verdade são os demônios que agem, porque os espíritos de pessoas que já morreram não podem voltar, não podem estar aqui na terra. Eu creio no que a Bíblia diz e a Bíblia é clara nisso. Então a minha mãe foi enganada. Na verdade, o que aconteceu? Um espírito maligno atingiu a minha vida quando eu era criancinha. Eu fui atingida por um espírito maligno que fez a minha mãe entender que eu estava morta. Para quê? Para aprisioná-la nessa promessa, para aprisioná-la na idolatria. E assim a minha mãe foi sendo aprisionada. Aí talvez você me pergunte, mas por que você só era uma criança? Os pais têm poder sobre a vida dos filhos. Os pais têm poder, a palavra que os pais liberam sobre a vida dos filhos, ou a quem os pais consagram os seus filhos, eles estão dando legalidade. Uma vez que a minha mãe era idólatra, acreditando no São Francisco, fazendo promessa para São Francisco, o que você acha que estava sobre a minha vida? Ou sobre a vida de todos os outros filhos que ela teve ali com meu pai? O que você acha que estava sobre a vida? O que você acha que está sobre a vida dos filhos cujos pais consagram eles a entidades, consagram eles
a qualquer outro ser que não seja o Deus criador do céu e da terra. Porque o mal, o próprio Senhor Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai enganar as famílias, entrar nas famílias e causar destruição. E foi isso que ele agiu. Eu entendo, o Espírito Santo me revelou que foi tudo uma obra de Satanás, uma armação demoníaca para aprisionar a minha mãe na idolatria, queridos. E ali então eu voltei. Eu entendo que eu posso até ter sido possuída por um demônio ali, né? Que fingiu, desfaleceu e fez a minha mãe entender que eu estava morta. E a minha mãe testifica isso, ela não tem dúvidas. E a minha avó, inclusive, que estava com ela diz que eu desfaleci nos braços dela, né? E depois que ela fez a promessa, então eu voltei. Ah, mas então você já entendeu por quê? Sendo criança, por que Deus permitiu tudo isso? Pelo poder que há, né, da vida dos pais, a legalidade que os pais dão, atinge a vida dos filhos. Então é muito importante a bênção que os pais liberam sobre a vida dos filhos. A partir do momento que a minha mãe fez um voto ali fez uma aliança, porque a minha mãe fez uma aliança, eu faço uma promessa assim, isso é uma aliança. Minha mãe fez uma aliança me envolvendo. Então, ao mesmo tempo, ela estava se aprisionando nisso e estava automaticamente me aprisionando em tudo isso. É tanto que eu fui idólatra. Por alguns anos da minha vida eu fui idólatra. Aquela idólatra que acendia vela, que tinha imagem de santos. Gente, imagem de santos, eu vou dizer para você, não estou falando contra você que tem imagens de santos, eu estou falando como a Bíblia fala, o que a Bíblia fala, o que Deus fala, né, da idolatria. Deus é contra a idolatria, então não tem que ter imagem de santo, adorar, porque era isso que eu fazia. Eu tinha a imagem do santo, eu adorava, me prostrava diante delas, acendia vela, foi isso, eu cresci vendo isso, né? Frequentando a igreja católica, vendo as imagens dos santos no altar, as velas acesas, enfim, aquelas coisas todas, porque quando você diz que é católico, você vai à igreja católica, há uma mistura de coisa ali, né, de vela, você passa a acender vela, você faz promessa, você faz um monte de coisa, não é uma fé firme, como hoje eu posso dizer. Hoje a minha fé está alicerçada no Deus, Criador do céu e da terra, no único que quer ser adorado em espírito e em verdade. Eu não preciso criar uma imagem dele, até porque ele nunca se revelou exatamente por isso. Ele nunca se mostrou, mas a Bíblia diz que nós vemos Deus nas coisas criadas, né? Em todas as coisas que foram criadas, Deus ele se revela em todas as coisas que ele criou. E não haverá perdão para quem diz eu não acredito em Deus, sendo que ele se revela em todas as coisas que ele criou. Então a minha mãe fez essa promessa. E passado alguns anos, quando eu tinha 21 anos de idade, eu tive o meu encontro com Jesus, que transformou a minha vida. Em um diálogo com Deus, eu falei assim, Deus, seria tão mais fácil se nós não tivéssemos tantas pessoas para pedir, tantos santos. Eu estava me referindo aos santos. Seria tão mais fácil se nós não tivéssemos tantos santos para pedir. Eu nem sei a quem eu vou pedir, para Aparecida, para São José, para São Sebastião, para Santo Expedito. E Santo Expedito, queridos, eu tinha uma imagem de Santo Expedito que era desse tamanho assim. Eu tinha uma imagem de santo, que o Santo Expedito era o santo do quê? Do impossível. Alguma coisa assim. Eu só sei que eu tinha uma imagenzinha assim, que eu acendia vela para ele de 7 dias, aquelas velas que ficavam assim, acesas 7 dias. Eu acendia vela para ele, ele caía, quebrava a cabeça, que é um pedaço de gesso, né? Às vezes ele caía, quebrava a cabeça, lá ia eu. Oh, meu Santo Expedito! Pegava uma cola e colava a cabeça dele no lugar. Gente, pelo amor de Deus, como que um gesso, uma imagem de gesso, onde eu tenho que colar a cabeça dele, porque se ele cair ele não resiste, eu tenho que colar a cabeça dele, como que eu vou pedir alguma coisa para essa imagem, gente? Nós somos muito ignorantes, eu fui muito ignorante, e assim, glória a Deus que me abriu os olhos do entendimento, que me fez entender a verdade.
Sabe, hoje eu sou livre, livre, adoro a Deus em espírito e em verdade. E quando eu fiz aquela oração para Deus, que eu disse, Deus, seria tão fácil se a gente não tivesse tantos santos para pedir, foi a partir dali que Deus começou a transformar a minha vida, abrir os meus olhos espirituais e me fazer entender que eu estava fazendo tudo errado. Ali Ele me fez perceber, você está fazendo tudo errado, vamos fazer do jeito correto agora. Quando eu comecei a fazer do jeito correto, tudo é um processo, não é assim, no estalar do dedo. A partir dali, Deus começou a transformar e me fazer entender e me fazer conhecê-lo como o meu coração desejava conhecê-lo. Mas até então eu estava o quê? Aprisionada. Eu estava prisioneira, cativa de Satanás. Envolvida nos seus enganos, nas suas mentiras, na sua idolatria, em tudo isso. E resumindo, gente, porque esse vídeo já está bem longo. Resumindo, definindo, né? Vamos definir aqui. Definindo não. Finalizando, gente, porque esse vídeo já está bem longo. Eu encontrei Jesus, os meus olhos foram abertos e eu não precisei pagar tal dessa promessa que a minha mãe fez. E aí hoje, quando eu encontro a minha mãe, eu falo, graças a Deus. Deus não me permitiu fazer isso e me livrou de todo esse mal e me libertou de toda essa prisão. Porque, gente, muitas vezes nós só percebemos que estávamos em uma prisão quando o Senhor nos liberta, porque Satanás faz tudo parecer muito confortável. Então, nós só conseguimos entender, perceber, queridos, quando se trata de libertação espiritual, nós só conseguimos entender quando o Senhor nos liberta, nós olhamos para trás e entendemos, quanto tempo eu estive aprisionada nas mãos de Satanás. Glória a Deus que me libertou. Eu não fui, minha mãe também não foi. Graças a Deus, hoje a minha mãe também não pratica idolatria. Minha mãe não tem mais ídolos dentro da casa dela, imagens, ela não pratica mais a idolatria. E nós sempre conversamos sobre as coisas relacionadas a Deus. Nós sempre falamos sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, como Ele age, como Ele trabalha. Eu respeito a sua religião, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que quebra cadeias, despedaça grilhão, o Deus que libertou a Rosilane. Eu estou falando desse Deus. É sobre esse Deus que eu estou falando. Não estou falando contra a sua religião. E estou falando para você como Ele me libertou da idolatria. Eu espero que esse testemunho sirva de algum modo para edificar a sua vida, edificar a sua fé, entender como Deus trabalha, entender como os demônios agem, como eles tentam aprisionar as pessoas nas suas mentiras, nos seus enganos. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida.